Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Nos diz assim o texto bíblico: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Eu quero que você, versículo 23, desculpa, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe-lhe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus então foi com ele. Eu quero que você dê um salto aí nesse capítulo aí e pule para o versículo de número 35 para a gente continuar essa narrativa. Esse mesmo capítulo, versículo 35, continuando a narrativa, assim nos diz: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse Jesus: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas ela apenas dorme. E riram dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou aonde ela estava. E tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Só até aí, pode tomar seus assentos. Esta singela reflexão que eu quero compartilhar com a igreja esta noite intitula-se Creia Somente. Pastor Reinaldo, Pastor Heloísa, creia somente. Ainda que tudo pode parecer que está ao contrário na tua vida, ainda que pareça que tudo está dando errado, ainda que pareça, como diz alguns, que você está dando murro em pontas de faca, ainda que pareça que todas as portas se encontram fechadas diante de você, ainda que talvez a tua saúde não vá muito bem, ainda que talvez as situações estão adversas, os ventos estão soprando contrários, embora pareça que nada está dando certo na tua vida, eu quero dizer para você esta noite: creia somente, creia somente, creia somente, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluias. Trecho da Bíblia, creio eu que conhecido por todos. Tenho certeza que talvez com alguma ou outra exceção, todos que aqui estão reunidos esta noite, pelo menos já correram os olhos por essa história, por esse trecho aqui da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos, estudamos, detalhamos um pouco mais as histórias bíblicas, nós vamos observar que no período neotestamentário, por ocasião do ministério terreno de Jesus, havia uma certa pendenga teológica entre os fariseus e os saduceus daquela época.
Os fariseus não se davam muito bem com os saduceus, porque eles acreditavam que o templo de Jerusalém e o sacerdócio de Jerusalém havia sido contaminado, já não era muito puro mais, e eles acreditavam que os sacerdotes se vendiam para o Império Romano. Então havia uma certa disputa, havia uma certa pendenga, havia uma certa contradição entre a teologia farisaica e a teologia dos saduceus. Devido a isso, os fariseus eles procuravam afastar-se um pouco, das situações, das questões do templo. E para isso, quando nós deparamos no Novo Testamento, nós vamos ver uma palavrinha sempre presente, principalmente nos evangelhos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, as tão famosas sinagogas. O que eram as sinagogas? Nada mais eram do que salões, muitas das vezes alugados ou alguém cedia, que era composto exclusivamente de fariseus, aonde eles utilizavam ali aquele salão tão somente para o estudo da palavra de Deus. Usavam ali as sinagogas para estudarem a Torá, usavam a sinagoga ali para fazerem as suas reuniões religiosas, usavam a sinagoga ali para ter seus momentos ali de oração, de clamor, intercessão. E talvez para aqueles que não conhecem muito bem, vocês podem ter certeza que os fariseus eram os verdadeiros crentes da época neotestamentária, porque os fariseus criam somente naquilo que estava escrito na Bíblia Sagrada. Os fariseus não davam muita conversa, não davam muito assim, não acreditavam muito naquilo que as pessoas diziam em outras filosofias, em outras doutrinas, em outros ensinos, mas eles acreditavam tão somente no que a Bíblia dizia. O problema dos fariseus é que eles tinham tanto amor, eles tinham tanto apego pela palavra, pela Bíblia, pela Torá, e eles tinham tanto zelo por esta palavra, que eles acabaram se tornando religiosos demais, acabaram se tornando muito legalistas, É aquilo que Jesus fala, que eles construíram cercas, ou construíram um muro em volta da lei, mas o intuito, o objetivo dos fariseus, era tão somente não transgredir a lei, não transgredir a Torá, não transgredir a palavra. E por esse zelo extremado à Torá, a palavra de Deus, eles acabavam cometendo atos de extrema religiosidade e de extremo legalismo. E aqui, quando nós olhamos nesse texto ali, para que se formasse a sinagoga, os fariseus ali, os judeus fariseus ali então reunidos, eles escolhiam dentre os homens que compunham a sinagoga, alguém que fosse de uma conduta ilibada, alguém que tivesse um caráter incontestável, um homem que fosse de família, que fosse um homem de oração, que fosse um homem de jejum, que fosse um homem temente a Deus, que tivesse literalmente um caráter extremamente ilibado. E quando eles encontravam essa pessoa era encarregada de ser o líder, o chefe, ou em algumas situações era chamado de o príncipe da sinagoga. Porque essa pessoa que era escolhida, esse homem que era escolhido pelos fariseus, que compunham ali aquela sinagoga, ele era responsável na manutenção, ele era responsável na administração, ele era responsável em organizar os pergaminhos, e ele era responsável por todas as reuniões que houvesse na sinagoga. Então, para que os irmãos pudessem entender, suponhamos que isso aqui fosse uma sinagoga. Então, o príncipe da sinagoga, ou maioral, ou chefe da sinagoga, ele era responsável por abrir, ele era responsável por fechar, ele era responsável pela organização dos pergaminhos, que era a Bíblia que eles tinham em mão na época, o que ia ser lido naquela reunião, a condução das orações, a condução da liturgia, a organização e a manutenção e a conservação da sinagoga. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para vocês entenderem quem era Jairo. Jairo era alguém que, na sociedade da época, era alguém de uma conduta
ilibada. Era alguém de um caráter acima da média. Era alguém respeitado. E como líder, como chefe da sinagoga, aquele homem ele tinha autoridade, porque ele comandava todo um grupo, ele comandava um grupo de serviçais dentro da sinagoga, que mediante as ordens dele, mediante o que ele falava, o que ele expunha, as pessoas tinham que obedecer, tinham que fazer e tinham que realizar, porque ele era aquela pessoa que tinha autoridade máxima dentro da sinagoga. E nós deparamos nesse texto aqui, Jesus andando pelas ruas. Jesus chega diante de uma jornada, Jesus desce do barco, e Jesus ali andando pelas ruas, de repente nós olhamos aqui, que alguém de nome Jairo, o escritor nos conta aqui o nome desse homem, Jairo, maioral, ou dependendo da sua versão, líder, chefe ou príncipe da sinagoga, chega diante de Jesus, olha que coisa interessante, prostra-se aos pés de Jesus. O que eu aprendo com isso, queridos? Quantas situações ao longo do serviço de Jairo na sinagoga ele resolveu? Quantas pessoas talvez o procuraram na sinagoga com algum problema, alguma situação, e Jairo resolveu? Jairo orou, clamou, deu um conselho, leu um versículo da Torá, e agora Jairo, o principal, que tinha resolvido situações, tinha resolvido problemas talvez de tantas pessoas, e agora ele se depara com a calamidade dentro da sua própria casa. E o que eu aprendo com isso, queridos? Que há situações na minha e na sua vida, que a nossa autoridade, a nossa experiência, o nosso conhecimento, a nossa posição, não resolve. Muitas das vezes, queridos, nós achamos que resolvemos os nossos problemas com a nossa capacidade. Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas dentro das igrejas, crentes em Jesus, cheios de si mesmo. Pessoas que acham que, por fato de serem experientes, já há muitos anos no Evangelho, por ter algum talento, por ter alguma aptidão, por ter algum conhecimento, por ter sabedoria, por ter experiência naquilo, acha que pode, que tem a capacidade de resolver qualquer problema. Até que Jesus, falando num português mais claro, dá-nos um banho de água fria, e a calamidade bate na nossa porta, bate na nossa casa, e nós vamos entender e compreender que a nossa posição não é nada. Nós vamos entender que a nossa experiência não é nada. Nós vamos entender que o nosso estudo não é nada. Nós vamos entender que o nosso diploma não é nada. Nós vamos entender que o nosso tempo de crente também não é nada. Nós vamos entender e compreender, sim, que há situações, há problemas, há adversidades na sua e na minha vida, que somente Jesus pode solucionar, somente Jesus pode resolver, somente Jesus tem a resposta, somente Jesus tem a solução. Aleluia! Glória a Deus! Jairo era alguém de autoridade, onde as pessoas é que procuravam Jairo. Jairo era alguém que não abaixava a cabeça para ninguém, porque ele era o maioral da sinagoga, homem respeitado, de autoridade. E agora nós vemos aqui um Jairo se prostrando aos pés de Jesus. Porque Jairo, ele, naquele momento ali, ele se despe de toda a sua autoridade, de toda a sua experiência, de toda a sua posição, e ele se coloca diante daquele que tudo pode, ele se coloca diante daquele que é maior do que ele se coloca diante daquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra e também sobre as nossas vidas. Jairo se coloca, se prostra diante daquele que pode solucionar qualquer problema. Aleluia! Oh, aleluias! Nós olhamos aqui,
Versículo 22 diz que Jairo se prostra aos pés de Jesus. Eu fico imaginando, queridos, a população, o povo daquela cidade, observando essa cena. Porque Jairo era o cara da cidade. Jairo era o bambambam da cidade. Jairo era uma das pessoas mais importantes daquela cidade. Era o príncipe da sinagoga. Eu imagino as pessoas ali, passando ali aquela rua movimentada, e de repente eles verem ali o príncipe da sinagoga se prostrado diante de alguém que as pessoas não sabiam nem quem era. Mas Jairo sabia quem era, porque Jairo era um leitor da Bíblia, da Torá, das Escrituras. E talvez as pessoas não entendiam aquilo. O que Jairo estava fazendo? Um maioral, alguém com autoridade, prostrado aos pés de alguém que estava passando ali para aquela rua, naquele momento. Diz o versículo 23 que além de Jairo se prostrar aos pés de Jesus, no versículo 23 diz que insistentemente Jairo suplicava. Sabe qual que é o nosso problema, querido? E quando eu digo nosso, eu sou a primeira pessoa que coloco. Nós desistimos rapidamente. Nós oramos, nós buscamos, pensamos em aderir à campanha, começamos até bem, mas nós temos um péssimo defeito de achar que Deus realiza, Deus faz no tempo que eu quero. E não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha no seu tempo. Deus não trabalha de acordo com o teu calendário. Deus não trabalha de acordo com a tua agenda. Deus trabalha segundo a vontade dEle, do calendário dEle, aleluia. Mas nós desistimos. Oramos e olhamos para as circunstâncias e de repente não acontece. A porta não se abre, o milagre não vem, a situação não muda, muitas das vezes parece que até piora. Você já passou por isso? Quando você começa a orar, quando você estabelece um propósito, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou participar da campanha, e a gente pensa que vai melhorar e piora. Parece que vem mais luta, parece que vem mais provações, parece que aparecem mais obstáculos. Mas sabe por quê, queridos? É porque Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, Deus está nos lapidando, nos preparando, nos colocando na posição certa, para que quando chegar o milagre, nós venhamos saber como melhor aproveitar e glorificar o nome dEle. Nós desistimos muito facilmente. Aqui eu olho aqui um Jairo, um principal da sinagoga, prostrado em meio à rua, nos pés de Jesus, mas diz o versículo 23 que além de prostrado, ele suplicava insistentemente. Sabe o que é suplicar insistentemente, queridos? É perseverar. É continuar. Você não está vendo nada, mas continua. A porta não abriu, mas continua. A coisa não aconteceu, mas continua. Continua suplicando, continua orando, continua adorando. Batei, batei, buscai, buscai, pedi, pedi. Vai se vos dar, vai abrir a porta. Você vai alcançar, você vai conseguir. Mas tem que ser insistente, tem que ter perseverança, porque no tempo oportuno de Deus, meu querido e minha querida, o milagre vai acontecer, aleluia, oh, aleluia. Olha aqui, insistentemente lhe suplicou e disse: minha filha está à morte, vem e impõe sobre ela as mãos para que seja salva. Jairo suplicou tanto, Jairo insistiu tanto, que no versículo 24, Jesus olhou para Jairo e falou: levanta, eu vou contigo, eu vou com você, me mostra o caminho. Qual o endereço da tua casa? Eu vou com você. Aleluia. Versículo 35. Eu quero aqui abrir um parênteses, porque nós sabemos que há uma outra história que se mistura a essa história. Quando nós chegamos aqui no versículo 24, onde Jesus fala que iria com Jairo, aí aqui cria uma outra situação. Eu quero abrir um parênteses aqui. Enquanto Jesus acompanhava Jairo para ir na casa de Jairo,
para orar pela filha de Jairo que estava doente, em casa, à beira da morte. Diz o texto que uma mulher, que há 12 anos padecia de uma hemorragia, de um fluxo sanguíneo, enfrenta a multidão que acompanhava Jesus, que seguia Jesus, que estava observando toda aquela situação, mas colocou na sua mente, não vou entrar em detalhes, porque nós conhecemos a história, que se ela enfrentasse aquela multidão e tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Aonde que eu quero abrir um parênteses? Jairo estava observando tudo isso. Eu imagino Jairo à frente de Jesus, apressado, afobado, preocupado. Será que vai chegar a tempo? Será que a minha filha ainda vive? Será que ele vai curar ela mesmo? Será que ele tem todo esse poder mesmo? E de repente Jesus para no meio da multidão e dá um grito: alguém me tocou. Alguém me tocou. Os apóstolos então ficam até um tanto quanto nervosos. Senhor, olha a multidão que está aí, o povo se espremendo, se acotovelando, se empurrando, e o Senhor pergunta: alguém me tocou? É lógico. Aí Jesus: não, vocês não entenderam. Alguém me tocou de uma maneira diferente. Uma coisa é encostar, uma coisa é esbarrar, uma coisa é espremer, e outra coisa é tocar. Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Jairo observando aquela cena. Jesus então olha a mulher ali com medo. Jesus olha para aquela mulher, despede daquela mulher: vai, filha, tua fé te salvou. Tão somente tocou na orla das vestes de Jesus. E aqui eu quero fechar o parênteses e continuar a história. Jairo então vê aquilo e Jairo tem a certeza e fala: opa, é esse Jesus que eu quero. É esse Salvador que eu quero. Se essa mulher foi curada tão somente porque tocou nas vestes dele, imagina ele lá em casa e colocando as mãos sobre a minha filha. Jairo não teve dúvida naquele momento. Sabe o que acontece conosco, queridos? Às vezes, pastor Reinaldo, eu não gosto muito de usar essa palavra não, mas só para os irmãos entenderem. Às vezes em nós dá uma inveja santa. Pastor, que negócio é esse? Você está na igreja há 15 anos, 10, 20 anos, orando insistentemente pelo milagre, e não acontece. Chega um irmão, chega uma irmã aqui, pela manhã, levanta a mão, recebe Jesus, confessa, recebe a oração aqui. Quando é no culto da noite, irmã Simone, eu já quero contar um testemunho. Olha, porque eu estive na igreja de manhã e horário e tal, e eu pensei, tá, cheguei em casa e aconteceu isso, aconteceu aquilo, Jesus já entrou com providência, fez um milagre, e dá uma inveja santa na gente. Voltou há 10 anos. A irmã chegou ontem, o irmão chegou ontem, não sei nem se vai ficar. E já está falando de milagre, já está confessando milagre, já está confessando cura. Mas aqueles que têm a fé alicerçada pensam assim: opa, Jesus ainda está trabalhando, Jesus ainda está fazendo, Jesus ainda está realizando milagre. Se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Se fez na vida dele, vai fazer na minha vida. Se fez na vida dela, vai acontecer na minha vida também. Aleluia. Foi isso que Jairo pensou. Falou: opa, estou no caminho certo, estou na direção certa, estou com a pessoa certa. Se aquela mulher só tocou nas vestes dele, imagina eu levando ele lá para casa. Oh, aleluia. Mas aqui, queridos, nós temos o versículo 35. E o versículo 35, queridos,
rebenta muito crente. Olha aqui, falava ele ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Jairo, tua filha já morreu. Por que está incomodando o mestre? Sabe como é que eu chamo essas pessoas aqui do versículo 35? Os pessimistas de plantão. Tem pessimista de plantão na tua vida? Você pode até não estar vendo, mas que tem. Sabe aqueles amigos que olham para você e só falam palavras negativas? Você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai chegar lá. Isso não é para você. Você conseguir isso, ser assim, ser desse jeito? Queridos, me perdoem, mas as igrejas estão assim de pessimistas de plantão. Porque você ainda ora? Que você faz jejum ainda? Você participa da campanha, você está no propósito? Você ainda vai na igreja 3, 4 vezes na semana? Você é doido? Para quê? Vai adiantar nada? Vai resolver nada? Quantas vezes eu ouvi, talvez nenhum dos irmãos aqui ouviu: cadê o Deus que você serve? Cadê Jesus na tua vida? E aponta um monte de defeito que nós temos. Olha, você está assim, desse jeito, desse. Cadê teu Deus? Cadê o Jesus? Cadê aquele para quem você ora? Cadê aquele para quem você faz jejum? Cadê aquele que você faz campanhas? Para com isso. Você não vai chegar, você não vai conseguir. Olha o que falaram com Jairo. Tinha acabado de presenciar um milagre. Jairo estava cheio de fé, cheio de disposição, cheio de ânimo. Aí chega o povo lá da casa dele e fala: Jairo, larga Jesus, deixa Jesus embora, deixa ele tomar tua filha já morreu. Jesus, no versículo 36, sem nem se importar com as palavras dos pessimistas de plantão, olha para Jairo, que naquele momento recebeu um balde de água fria. Talvez a tristeza tenha invadido ali o coração de Jairo, a decepção, a frustração. Mas aí Jesus olha para Jairo bem nos olhos e disse: Jairo, creia somente. Sabe o que Jesus estava falando para Jairo? Está falando para nós esta noite? Não importa o que o povo diz. Não dê ouvidos aos pessimistas de plantão. Não olhe porque a porta está fechada. Não olhe para a tua saúde. Não olhe para as circunstâncias. Creia somente. Creia somente, continue crendo. Em outras palavras, Jesus estava falando para Jairo, está falando para nós esta noite: continue adorando, continue louvando, continue buscando, continue orando, continue crendo. A porta continua fechada, mas ela vai abrir. A doença continua ainda instalada aí no teu organismo, no teu corpo, mas ela vai sair. Ei, continue orando, continue crendo, continue clamando, continue adorando. Creia somente que você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Para continuar aqui, queridos, o tempo não nos permite. Jesus continua com Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, querido, aquele monte de gente chorando, pranteando, todo mundo ali triste, porque para todos não havia mais solução, não havia mais recurso. Jesus então adentra ali com Jairo na casa e diz: olha, fica tranquilo, a menina não morreu,
A menina apenas dorme. Mas nós temos que entender, querido, que a menina morreu. Havia morrido. Lá no quarto, havia uma criança morta. Filha única do chefe da sinagoga, uma menina de 12 anos de idade. Ela tinha morrido. Mas para Jesus não. Porque Ele é o autor da vida. Morreu para você, morreu para mim, mas não para Ele, que Ele tem soberania e autoridade sobre todas as coisas. E Ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Não existe causa perdida, não existe problema que Ele não possa solucionar, não existe situação que Ele não possa mudar, não existe história que Ele não possa acrescentar. Jesus então fala, calma, ela não morreu, ela dorme. O povo que estava chorando, pranteando, começou a rir. Sabe o que eu aprendo com isso, evangelista Luiz? Que aquilo que Deus tem contigo, quem está ao redor não entende. Porque as pessoas olham para a tua circunstância, mas elas não conhecem, não entendem, não sabem as promessas que Deus tem para você. As pessoas riram, porque para elas tudo já tinha acabado, tudo já tinha terminado, não havia mais recurso, não havia mais solução. Elas estavam olhando a circunstância, o que elas não estavam olhando era o Deus que Jairo levou para dentro da sua casa. Jesus então entra, menina morta, Jesus ora, e Jesus profere autoridade. Menina, levanta. E a menina levanta. E Jesus restitui aos seus pais. E todos ficaram admirados. Eu imagino que aquelas pessoas rindo. Lá embaixo, pastora Heloísa. As pessoas rindo, zombando, talvez fazendo piadas, anedotas, pensando lá, um monte de maluco. Jairo está tão perturbado com a morte da filha que ficou doido e levou um doido lá para dentro. Está dormindo. Morreu. Um monte de doido lá no quarto, tentando fazer o impossível. Aí de repente houve um barulho, Jesus descendo, discípulos descendo, Jairo, sua esposa descendo, e segurando a menina morta pelas mãos, descendo as escadas. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Creia somente. Equipe de louvor, por favor. Peço permissão ao pastor Reinaldo. Tenham liberdade. Para finalizar aqui, queridos. Jairo tinha uma filha morta em sua casa. E eu pergunto para cada um de vocês esta noite: o que está morto na tua vida? O que está morto na tua vida? Talvez a tua saúde, talvez o teu organismo está morto, talvez há um órgão do teu corpo que para a medicina está morto. Talvez, queridos, aos olhos humanos, a tua família está morta. Talvez o teu ministério, para muitos, morreu, chegou no fim. O que está morto na tua vida? Lembra de Jairo? Jairo creu, Jairo se prostrou, e Jairo orou, clamou, insistente.
ardentemente. Talvez para o mundo, há coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, que já morreu. Alguns já prantearam, já choraram, e agora estão rindo, zombando, porque estão olhando para você e pensam: acabou, não tem mais solução, não tem mais recurso, não há mais possibilidades. Mas assim como Jesus falou com a filha de Jairo, Jesus está falando com pessoas aqui esta noite. Levanta, 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 porque aquilo que está morto vai reviver. Talvez os seus sonhos já morreram, Jesus vai ressuscitar os teus sonhos esta noite. Talvez o teu ministério está morto, Jesus vai renovar o teu ministério esta noite. Talvez a tua saúde está morta, Jesus vai reviver a tua saúde esta noite. Aleluia. Fecha teus olhos, fecha teus olhos.